Bom dia! Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa quinta-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é A Multiplicação Virá. Você crê? Amém! Já deixa seu amém aqui nos comentários. E nós vamos meditar na palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 7 ao 9. E a palavra diz: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então, não sei se vocês conhecem essa passagem, mas essa passagem fala sobre a multiplicação dos pães, dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Jesus atravessou o mar da Galileia, que ficava em Tiberíades, e ao se assentar à beira do mar, Jesus, quando levantou a sua vista, ele viu uma multidão que vinha ao encontro dele. Todas essas pessoas ouviram falar dos milagres, ouviram falar das coisas que o Senhor Jesus tinha feito, das curas que o Senhor Jesus havia feito, e elas gostavam de ouvir todas as coisas que Jesus falava. Então eles vieram para, além de buscar uma cura em Jesus, também ouvir toda a palavra que ele tinha para levar até elas, Mas Jesus olhou assim e pediu para os discípulos, um pouquinho antes, Jesus fala assim: aonde nós vamos comprar pães para essas pessoas, Os discípulos, acho que eles ficaram meio assim, olharam um para o outro e falaram assim: meu Deus, como ainda vão comprar pão para esse tanto de gente, Tanto que o Filipe fala assim, 200 denários não seriam suficiente, porque era muita gente. A palavra vai dizer que era em torno de 5.000 homens, fora a contagem entre mulheres e crianças. Então dava um total de umas 15.000 pessoas, na verdade. Era muita gente. Mas aí tem lá aquele menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos e toda a obra começa a ser feita, E sabe que muitas vezes em nossa caminhada com Jesus, sempre haverão pessoas que precisarão de algo que nós temos ou vai precisar de algo através de nós, E nesse momento nós somos confrontados mesmo a ajudar essas pessoas. E essas pessoas muitas vezes são muito mais fracas, necessitadas do que nós, mas muitas vezes estão numa mesma situação que a gente. Mas essa pessoa vem te buscar ajuda. E como você vai ajudar alguém que muitas vezes está na mesma situação que você? Mas vamos dizer assim, às vezes essa pessoa chegou primeiro, te pediu ajuda ali primeiro, e aí você se olha e fala: meu Deus, é impossível que eu a ajude. Eu estou na mesma situação que ela, estou passando pelo mesmo problema, pela mesma luta, pela mesma dificuldade, como eu vou ajudar? Mas se essa pessoa veio até você, ela não veio à toa. Se essa pessoa ela chegou até você, ela chegou porque o Senhor a mandou até você. É porque o Senhor Jesus, Ele acredita em você. Então Ele trouxe essa pessoa para que você pudesse ali exercer, acima de tudo, a sua fé. Mais do que exercer a compaixão, mas exercer a sua fé. Neste momento de uma situação impossível, vamos dizer assim, é que nós precisamos exercitar a nossa fé. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, você olha aquela situação, assim como os discípulos olharam para aquela multidão e disseram: é impossível alimentar todas essas pessoas com 5 pães e 2 peixes. A gente olha para aquela situação que Jesus colocou no nosso caminho e fala: Senhor, é impossível. É impossível conseguir ajudar esse irmão que veio até mim. Porque o que eu tenho, ele não é suficiente. O que eu tenho não está sendo suficiente para mim. Como eu vou ajudar? Só que às vezes a fé que nós temos é o que é suficiente. Porque o cristão, a gente precisa entender que nós cristãos, nós não nos movemos por vista. Nós nos movemos por fé. É a fé que faz a gente prosperar. É a fé que faz a gente multiplicar, é a fé que faz a gente ajudar e estender a nossa mão e dar apoio, mesmo muitas vezes aos nossos olhos
não ter condições. O que nós achamos que é pouco para nós, para Deus, é mais do que suficiente. Porque você imagina que certamente todos eles acharam que aquele alimento, aquele pouco de alimento, era impossível. Certamente eles pensaram isso. Talvez ali a pessoa de maior fé fosse aquele menininho. Talvez ele fosse a pessoa de maior fé. E foi lá e falou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E talvez o coração dele tenha queimado justamente por isso, em levar até os pés de Jesus, sabendo quem Jesus era, crendo que Jesus era o Messias, e podia fazer grandes obras, grandes coisas. Talvez o coração dele foi lá e ele falou, olha, Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. E essa foi a maior prova de fé ali, acho que de todas essas pessoas, né? Então, nessa história que a gente lê, certamente para eles era insuficiente, mas na mão de Jesus se tornou mais do que eles esperavam. Se tornou mais do que o necessário. Afinal, a palavra diz que depois que todo mundo se alimentou, eles recolheram tudo, porque Jesus disse, recolha tudo para que não sobre nada, para que nada se perca. Então eles recolheram tudo, encheram 12 cestos de 5 pães e 2 peixes, encheram 12 cestos, quer dizer, por muitos dias eles ainda comeram, e a palavra diz que todos comeram até se fartar, quer dizer, ficaram fartos, ficaram alimentados, ficaram todos satisfeitos com aquela comida. Então, aos olhos dos discípulos, aquilo nunca pareceu ser suficiente. Mas Deus não vê como a gente vê. Deus vê totalmente diferente. Porque Deus é espírito, Deus é sobrenatural, Deus é soberano, Deus é grandioso em tudo que faz. Se a gente para um segundo, quando a gente duvida, se a gente para um segundo para olhar em volta e ver tudo que Deus fez, a gente consegue entender que aquela nossa situação, para Deus não é impossível. Para Deus não é. Nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que Deus é o Deus do impossível. Quando o médico disse que não tem mais jeito, é aí que Deus começa a agir. Quando o gerente do banco disse que não dá para fazer nada, é aí que Deus começa a agir. Quando as pessoas fecham todas as portas e dizem para você não tem como, é aí que Deus começa a agir. Quando você mesmo começa a dizer, Senhor, não vejo saída, Deus fala, então agora é a hora de eu colocar a porta onde nem parede tem. Então você precisa entender que o Senhor, Ele age no sobrenatural, no impossível, para que o nome dEle seja engrandecido, para que Ele cresça, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado e para que todos vejam que só Ele é Deus, que é só através dEle, que é só por Ele. Não se esqueça disso. Não desanime quando as coisas parecerem estar difíceis para você. E não desanime ainda mais quando alguém disser para você que é impossível. Aí você fala, opa, então agora Deus vai começar a agir. Porque se é impossível, então é agora que meu Deus age. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus também. Porque Ele sabe de todas as coisas. E aquilo muitas vezes que você pensa que é difícil para você, que você perdeu, na verdade, muitas vezes aquilo que você pensa que você perdeu é um livramento de Deus para a tua vida, porque Ele vê o amanhã, a gente não vê. Nós somos imediatistas, queremos o hoje, o agora. Então Deus não, Deus enxerga a longo prazo, Deus sabe o seu futuro, Deus sabe o futuro de todos nós. E para que nós possamos viver todo esse milagre de multiplicação em nossa vida, nós precisamos entregar na mão de Deus. Nós precisamos consagrar todos os nossos planos e projetos ao Senhor. Entenda que o que para nós é impossível, para Deus é o suficiente. Entenda que Jesus ele vai multiplicar o que a multidão, para que a multidão seja abençoada, por meio do que você se dispõe a entregar para Jesus. Jesus fará grandes coisas através da sua vida, através daquilo que você se dispõe a entregar para Ele. O que você está entregando para Jesus hoje? Você está disposto? Você está disposto à obra de Deus? Você tem dito ao Senhor, usa-me conforme a tua vontade, meu Pai? Faça em mim conforme o teu plano. Usa-me conforme a vontade do Senhor. Ainda que você tenha pouco, não importa, porque o que importa para Deus é a intenção do seu coração. É isso que importa para Deus, é um coração disponível. Deus quer corações disponíveis. Seja
não importa, traga o que você tiver, confie no que o Senhor tem para fazer na sua vida. As bênçãos virão, com certeza elas virão através da sua fé. Deus nos diz hoje que a multiplicação não tem a ver com o que temos, mas sim com aquilo que nós entregamos a Jesus. Portanto, depositemos nas mãos de Jesus tudo o que somos e tudo o que temos. E Ele vai transformar a história de muitas pessoas através da nossa vida. Ele vai nos usar. É isso que o Senhor quer, corações disponíveis. A fé é a certeza de que Deus entrará com a providência, mesmo quando todas as circunstâncias apontam para o impossível. Mas é aí que Deus entra, porque é isso que Deus gosta. Deus gosta do que é impossível. Mas creia, meus amados, creia, porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda no livro de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, você precisa ter fé, acima de tudo, que Deus existe e que Ele recompensa cada esforço nosso, que Ele recompensa cada luta, que Ele recompensa cada disposição. Cada vez que você se dispõe a servir no reino de Deus, através de ajuda, através de uma mão estendida àqueles que mais precisam. Porque quando quando Maria foi lavar os pés de Jesus com um perfume caríssimo que ela tinha, o Judas disse: por que nós não pegamos esse perfume caro e vendemos, e que deve dar uns 300 denários, e nós entregamos aos pobres esse dinheiro? E Jesus disse: os pobres sempre estarão entre vocês. O que ela está fazendo aqui é ungindo a minha cabeça, é me ungindo para o dia do sacrifício. Quer dizer, Jesus já disse: os pobres sempre estariam entre nós. E ele não falou de uma forma pejorativa, mas no sentido de que nós hoje temos obrigação para com essas pessoas. Nós temos obrigação de ajudar. É uma forma de retribuir tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Tudo aquilo que Deus colocou em nós, tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias e ainda nos dará até o final dos tempos. Confia no Senhor, porque Ele tem grandes planos para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você, espero que a partir de agora você passe a viver por fé, alimente a sua fé e creia que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossa vida. Um grande beijo eu deixo no seu coração, eu agradeço muito a sua companhia aqui nessa manhã e não se esquece, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, já ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com aquelas pessoas que ainda não nos conhecem. Me ajude a espalhar a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus também conta com você. Tá? Amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos aqui para mais um devocional. Um grande beijo e até lá!